Muito bem, vem pra cá. Hoje o assunto é emagrecimento e autocuidado por aqui. Eu tô recebendo uma especialista em emagrecimento. Tati Godoy, bem-vinda. Que prazer. Tudo bem? Ter você aqui. Obrigada por aceitar falar. Nosso público gosta desse assunto, nosso público precisa, todo o Brasil precisa, porque em 2020, mais de 25% da população estava ou foi considerada obesa, 26,8% para ser mais precisa. Obesidade é um problema de saúde pública, não só no Brasil, no mundo. E tem gente que acha que falar sobre emagrecimento, obesidade, é impor um padrão de estética, mas a gente está falando aqui no Vida e Saúde hoje sobre saúde. A obesidade ela é causa de muitos problemas cardiovasculares, diabetes, problemas metabólicos e traz sofrimento, gente. Traz sofrimento. Tati, emagrecer tem sido a luta de muita gente e por anos tem gente que passou uma vida inteira lutando e está assistindo Vida e Saúde buscando receitas mais saudáveis, buscando compreender. O seu trabalho, ele traz uma compreensão um pouco mais, eu diria, íntima, Tati, porque você vai mexer com a motivação certa para alcançar o emagrecimento, não é? Com certeza. Há algum tempo já estudando esta área e quis trazer para as pessoas, de fato, todos os pilares, né, do processo de emagrecimento, para que as pessoas pudessem alcançar isso respeitando a saúde e fizessem isso de uma forma mais leve, mais tranquila, com acompanhamento e pudessem, então, se livrar de todas as doenças, principalmente todos os riscos por trás da obesidade, do sobrepeso. Nada contra a gente querer emagrecer por estética, nada contra. Tem gente que quer, que precisa disso, ajuda na autoestima também, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, Tati, sobre tudo que está envolvido nesse processo. Não são apenas dietas, não é apenas compreender, por exemplo, a minha genética, por que eu tenho uma tendência para engordar mais do que a minha colega de sala ou a minha vizinha. São vários fatores e são complexos, eu preciso entender tudo que está ali, não é? Sim. Ou seja, emagrecer não vai ser igual para todo mundo, diferente para mim e para você. Jamais. O processo de emagrecimento ele varia de indivíduo para indivíduo, a gente tem que entender ali desde do histórico familiar daquela pessoa. A genética influencia? Influencia, só que ela não é somente aquilo. Eu falo que quando a gente fala da genética, é como se eu tivesse uma casinha de fogos de artifício. Se eu não colocar ali o palito de fósforo, não vai estourar aqueles fogos. Então, o estilo de vida também a gente tem que avaliar, levar em consideração todos os hábitos daquela pessoa, tem que levar em consideração também a mentalidade dessa pessoa. Então, são vários fatores que vão influenciar nesse processo, não só a genética, tá? A gente pode dizer que é considerado normal, assim, um tempo, um período para o emagrecimento acontecer? Existe um parâmetro, Tati? Cada pessoa vai ter o seu período de emagrecimento. Não dá para dizer que a pessoa A teve um resultado em 2 meses, então a pessoa B também terá aquele mesmo resultado. Pela ciência, a gente tem uma estimativa do que é o emagrecimento saudável. Uma pessoa que precisa emagrecer 40 quilos vai ter uma velocidade de emagrecimento diferente daquela que tem para emagrecer 5 quilos. Então, por isso que a gente precisa desse acompanhamento para respeitar a individualidade biológica de cada ser humano. Fora isso, estilo de vida, é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que tem uma atividade física já frequente, os hábitos alimentares, tudo isso vai impactar se ela tem uma síndrome metabólica, se ela não tem. Então, a gente tem que avaliar, sim, o indivíduo de forma individual para que cada um entenda qual vai ser a sua velocidade dentro desse processo. Então, não dá para dizer que o meu período de emagrecimento vai ser igual ao seu, que vai ser igual... Essa pergunta é importante, Tati, pelo seguinte, porque às vezes eu entro num programa como o seu, a gente vai aqui daqui a pouco divulgar aqui os canais da Tati, mas às vezes eu entro num programa e eu tô tendo uma perda de peso bem inferior à minha amiga que começou o programa junto comigo. Sim. Então é importante porque pessoas desistem às vezes do processo porque sentem que essa comparação
não foi leal, não foi legal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que vencer a si próprio é o maior dos desafios. Né? Então a gente olha para a grama do vizinho e fala, é mais verdinha, né? É verdade. Tá sendo mais fácil para ele, tá sendo mais difícil para mim. Só que a gente não sabe como é que tá aquele organismo. De repente a minha vizinha ela não está inflamada e eu estou. Então a velocidade, o tempo de cada um vai ser diferente. Agora, existem pilares que a gente precisa analisar e que a gente precisa tentar. Não é porque o meu tempo é diferente do seu que eu vou, assim, esperar que aconteça naturalmente. Nunca, nunca. E por isso é importante ter um profissional especialista acompanhando para que ele possa te mostrar, olha, se você fizer isso, vai um pouquinho mais rápido. Agora, se você for por esse caminho, você vai mais lentamente. Entendi. Né? Então, o profissional assessorando, ele vai te mostrar o porquê que tá lento e como a gente pode fazer para acelerar esse processo também. Vamos dar uma olhada nos pilares? Vamos lá. Quais são os pilares que a gente precisa para o emagrecimento saudável? Vou trazer aqui os pilares e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode, de repente, estar sabotando. A mentalidade precisa ser a mentalidade correta quando eu penso em emagrecer. Qual seria essa mentalidade correta, Tati? Bom, tudo começa primeiro na nossa mente. Desde a receita que você vai produzir hoje, ela veio primeiro na sua cabeça, para depois a gente materializar esse prato. Então eu preciso conhecer qual que é a minha mentalidade, o que está gravado na minha mente, né? O que desde a minha infância vem sendo guardadinho ali no meu cérebro, porque esses pensamentos vão nortear as minhas ações. Exemplo, se eu penso que fazer atividade física é chato, eu não vou levar isso para frente. Então, eu preciso ter a mentalidade correta com as crenças, com os valores ali embutidos. Porque aqui eu posso ter recebido muita informação que ao longo da vida, né, que me calcificou essa mentalidade, né? Você é gorda, você é feia desse jeito, ou você não tem jeito, você começa nunca termina. É uma mentalidade que, de repente, já está ali. Uma frase característica que leva muitas pessoas a ganhar peso é a tal da frase que a gente escuta muito quando é criança, né? Come para ficar forte, come que senão você não vai crescer. Essa frase não está errada, só que ela não foi totalmente construída da forma correta. Come quanto? Come o quê? Ok, né? Olha aí. Então é importante a gente entender essa mentalidade. Vamos dar uma olhada em outro pilar aqui do emagrecimento saudável, Vamos gente. lá. O autoconhecimento. Pega carona aqui na mentalidade. Carona. Exatamente, eu só vou entender a minha mentalidade quando eu parto para o processo do autoconhecimento. E não só o autoconhecimento nesse caso relacionado à parte mental, mas o autoconhecimento do meu corpo, o sistema fisiológico também. Estou inflamada? Quais são os alimentos que me fazem mal? Quais são os alimentos que me fazem bem? O que eu gosto? O que eu gosto? O que eu preciso aprender a gostar? Perfeitamente. Boa. Outro pilar do emagrecimento saudável, minha gente. Vem cá. Vamos lá. Exercício. Não tinha como não ter aqui, né? O exercício ele é um potencializador do processo. Não adianta eu ficar horas na academia só fazendo atividade física. Eu posso até fazer um efeito contrário. Né? Eu posso desacelerar o meu metabolismo se eu só focar nesse pilar exercício. E tem muita gente, eu era essa pessoa, gostava muito de fazer atividade física e falava, por que eu não emagreço? Olha só. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ai. E olha outro pilar aqui do emagrecimento Qual será, saudável. Né? Gente, não tem como, é a alimentação. Tem que exercício físico, alimentação e a mentalidade, eu vou colocar esses dois aqui meio juntos, mas alimentação... A gente é o que a gente come, né? Então eu preciso entender a minha fisiologia, como é que meu corpinho foi projetado, como é que o Criador ele desenhou cada uma das funções ali e entender os alimentos para que na harmonia de todos eles eu possa construir, então, um corpo magro. Porque tem gente que é refém das dietas, Tati, a vida inteira. Já fez dieta da sopa, dieta da lua, dieta do carboidrato, dieta... eu não sei se é o seu caso aí. E tá agora desesperado porque as doenças já se instalaram. O diabetes chegou com tudo, o colesterol tá descontrolado, gordura no fígado, problemas de circulação. E é justamente esse o problema, né? Investir nas dietas. Porque a dieta por si só, ela já traz aquela conotação de sofrimento, de privação, de restrição, de dor. E não é isso. A gente tem que tirar o terrorismo alimentar que... Tanto que esse pilar não está aí dieta, gente. Tá? A gente usou o termo alimentação. Porque é justamente tirar esse terrorismo alimentar que foi construído ao longo dos anos de alimentos milagrosos,
né? O pode, não pode, não. É muito mais simples do que a gente imagina. E amplo também. E amplo também. Tati, vamos trocar de lugar, porque é o seguinte, existe uma pressão social, existe um padrão estabelecido pela mídia e esse padrão ele é flutuante. Houve uma fase em que era bom, era assim, desejável ser mais gordinho. Se a gente pegar algumas pinturas do passado, a gente vê aquelas formas mais rechonchudas. Hoje, a magreza extrema ainda está exercendo uma pressão muito forte. Mas eu acho que mais do que essa pressão externa, a gente tem algumas coisinhas internas que a gente acaba trazendo para sabotar esses pilares. Minha gente, olha aqui, nós temos a nossa amiguinha, ela está aqui, não está feliz não, e ela está com uma ferramenta aqui afiada para ferir esses padrões, esses pilares aqui do emagrecimento saudável. Tati, vou trazer aqui, eu quero que você discuta com a gente, ó, esse primeiro problema que a gente precisa lidar, que faz parte da autossabotagem. Emoções desconfortáveis. Bom, quais seriam? A gente fala de 12 gatilhos emocionais que podem atrapalhar o processo de emagrecimento de uma pessoa. Aqui nós vamos trazer 4 deles, começando pelas emoções desconfortáveis, que é o famoso tô triste como, tô ansiosa eu como, eu busco a comida como uma fuga, como uma compensação. Cheguei cansada em casa, trabalhei demais, então eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer uma pizza. Não tem nada demais você comer esses alimentos dentro das devidas proporções. O problema é quando você quer usar esses alimentos como uma fuga. Como é que a gente lida? Porque talvez eu tenha estabelecido isso como um padrão, sim, usando essas emoções, usando esses dias difíceis para afogar as mágoas num prato que eu amo. Como que a gente lida com isso? Primeira coisa, uma perguntinha para quem está em casa já, para começar a entender se come através das emoções. Sentou à mesa, como eu estou me sentindo hoje? Se eu parar para me perguntar isso, eu vou olhar e falar assim, estou ansiosa. Então, o que eu quero comer? Eu comeria um prato de salada, comeria um ovinho mexido aqui nesse momento, comeria legumes, comeria uma comida saudável? Não, eu quero um bolo de chocolate. O bolo de chocolate é gostoso, maravilhoso, né? Quem não gosta? Porém, é um alimento que vem mais para nutrir as nossas emoções e não nutrir o nosso corpo. Lembra lá da importância de conhecer, do autoconhecimento, de entender o que meu corpo precisa no dia a dia para funcionar corretamente? Ele não precisa de um bolo de chocolate. Então, para confrontar essas ações sabotadoras, autossabotadoras, eu preciso estar o tempo inteiro me avaliando, me perguntando, porque é um processo que no começo parece ser bem, talvez cansativo, talvez trabalhoso, mas eu imagino que ao longo do tempo ele possa se tornar mais automático. Sim, porque de tanto eu me perguntar, filtro, né? Por exemplo, eu começo a identificar, estou ansiosa. É como se viesse aquela voz assim, o sabotadorzinho mesmo assim na sua cabeça. Olha aqui, a sua amiguinha, agora você já tem carinha pra ela. Come um chocolate que você vai ficar mais tranquila. Então eu começo a perceber os meus padrões. Poxa, todas as vezes que eu me sinto ansiosa, eu quero um chocolate. Todas as vezes que eu tô triste, eu quero um chocolate. E aí, quando eu identifico, eu tenho capacidade de frear? Primeiro ponto é identificar. O segundo ponto é, o que eu poderia fazer no lugar, então para aliviar isso? Exatamente. Então eu me pergunto, como é que eu estou me sentindo? Qual seria o meu padrão de comportamento alimentar? Depois, mas comer vai aliviar? Não vai resolver o meu problema. Aí eu começo a entender, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Não comer, não abrir a geladeira. Só que é tão rápido esse pensamento que a gente não para prestar atenção. Ela está destrinchando aqui, gente, mas isso é meio que automático. Você só quer aliviar talvez aquela sensação ou aquela emoção que você talvez não queira nem lidar. Estou irritada com alguém, estou chateada por causa do trabalho, eu estou cansada, estou sobrecarregada. O que eu faço? Eu quero simplesmente... Não quero lidar, né? Mas lidar é importante, Tati. Nós temos que ser os nossos melhores amigos. A gente tem que... Eu brinco não, né? Eu falo para os meus mentorados ali, né? Olha,
se eu fosse falar com você, como se você fosse meu melhor amigo aqui nessa situação, o que eu ia perguntar pra você? Mas como é que você tá se sentindo? Como que foi o seu dia? Mas por quê, Mas né? por quê? Por que com a gente é diferente? Por que a gente pega o chicote pra nos automutilar? Não precisa ser assim. Então, você tem que parar pra olhar e se entender e começar a diagnosticar como é que eu tenho me sentido no meu dia a dia. Mas por que É o famoso dar nome assim? aos bois e lidar com esses bois, minha gente. Ó, só que a nossa autossabotagem, ela não é estática não, gente. Ela ainda vai longe, a gente está trazendo só 4 aqui, mas outra coisa para fazer para se autossabotar é a fuga da beleza. Isso acontece muito com as mulheres. Pelo nosso passado, pelo histórico, lembra aqui da questão da mentalidade, do autoconhecimento, como que é a mulher na sociedade de forma histórica? Mulheres que se preocupavam em cuidar da beleza eram taxadas como mulheres fúteis, mulheres que não eram inteligentes, né? Ah, tá cuidando muito da beleza e não tá cuidando dos filhos, da casa. Pera lá, vamos buscar uma harmonia, não precisa nem ser aqui, né? Passar horas ali se cuidando, mas também não precisa ser aqui, de não se cuidar. Vamos buscar aqui um equilíbrio, né? Beleza faz bem para autoestima, o belo educa, você tem que... Equilíbrio, não precisa ser aquele extremo, aquela pessoa que só vive em função da beleza. Exatamente. Eu acho que tem essa diferença, né, Tati? Exatamente. E a beleza fazer parte. Aliás, se eu viesse aqui sem maquiagem, provavelmente você não estaria me assistindo. Desculpa, a gente gosta de ver aquilo que tá arrumado. Exatamente. Nós temos que cuidar também para não ser aquela busca excessiva, como certo. Padrões que não se encaixam no nosso dia a dia, mas é olhar para o espelho e falar como é que eu me sentiria melhor? Como que eu gostaria que o meu braço ficasse? Como que eu gostaria que a minha coxa ficasse, né? E principalmente quando eu começo a cuidar da minha saúde, naturalmente a estética vem junto. Agora, esse padrão de beleza aí é uma coisa que realmente você precisa estar em sintonia com os outros padrões aqui, com os outros pilares, Tati, porque se minha mentalidade ou meu autoconhecimento não estiver assim em processo, porque acho que esse é um negócio, são coisas que a gente vai a vida inteira fazendo, né, Tati? Mas se não tiver legal, eu vou espelhar ou eu vou projetar meu padrão de beleza, aí eu quero que meu braço fique igual ao da fulana de tal. E aí pode ser um padrão inatingível. Sim, eu tenho então que tem os dois lados da moeda aqui nesse fuga da beleza, né? Tenho que tomar esse cuidado para não ser algo que eu também eu coloque como um objetivo e que não seja um objetivo alcançável. Por isso que um profissional junto ele é extremamente importante. Às vezes tem pessoas que chegam para mim, eu queria emagrecer 5 quilos para a próxima semana. Opa, pera lá, isso não é uma meta atingível. Quanto que a gente consegue emagrecer por semana? Aí vamos avaliar lá a questão da individualidade biológica. Então, criar padrões que sejam acessíveis, né? E que não sejam, também não façam a pessoa ir para aquele lado da distorção da imagem. Porque tem muitas mulheres que já são muito bonitas, mas elas não conseguem se identificar no espelho. Eu falo que a fuga da beleza ela tem que começar primeiramente se amando do jeito que você é. Legal. Se gostando do jeito que você é, buscando o que você já tem de muito bonito e melhorando aquilo pouco a pouco. E lembrando que você é único. Você é único. Tati, mas a nossa sabotadora, ela tá aqui, olha, e ela quer fazer mais estrago, incrível. A falta de conhecimento também pode levar à autossabotagem aqui nesse processo. Com certeza. Essa história do, eu já fiz todos os tipos de dietas possíveis e imagináveis, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Legal. Parabéns, você tem muito conhecimento com relação à qualidade da alimentação. Isso é um ponto muito positivo. Mas e a quantidade? Porque um exemplo, se eu passei num profissional há 2, 3 meses e o meu peso mudou, todo o cálculo em cima da quantidade de comida que você tem que comer já mudou também. Né? Então aquela dieta que você fez lá em 1900 já não vale mais agora. A ciência já evoluiu, minha gente. Exatamente. Conhecimento, e é o que a gente tenta trazer aqui todos os dias, mas a nossa autossabotadora tá aqui, ó. Andando. E ela tá, ela tá aqui trazendo essa questão da prioridade. Eu faria até a procrastinação, que é a especialidade do brasileiro, Tati. Sim, eu deixo para segunda, eu deixo para o final do ano, eu deixo para o verão.
E não só isso, Terô, tem muitas mulheres, principalmente, que, voltando à questão social, nós fomos educadas para servir. Tudo bem, tá tudo perfeito, só que eu não olho para mim. Então, me colocar como prioridade acaba sendo um desafio, porque soa na cabeça dessas mulheres e de alguns homens também, eu vou ser egoísta. Não, você não está sendo egoísta. Porque você não vai deixar de olhar para outra pessoa, você está olhando um pouquinho para você. Aliás, eu preciso estar bem para olhar para outra pessoa, né, Tati? Exatamente. Eu preciso me amar primeiro, cuidar de mim, para poder cuidar da outra pessoa. Porque se eu adoeço, quem que vai cuidar de mim e dessas outras pessoas? E talvez, Tati, a grande chave aqui nesse processo de emagrecimento seja encontrar esse equilíbrio, essa temperança, porque você tem pilares bons aqui e você precisa trabalhar cuidados para não chegar nos extremos, nem de mais, nem de menos, nem muito, nem pouco. É realmente importante, super válido ter alguém ajudando nesse processo. Tem pessoas que conseguem sozinhas, parabéns para você que consegue sozinha, sozinho, mas tem gente que vai precisar da ajuda de alguém como a Tati, que aliás eu vou deixar aqui, Tati, suas redes sociais aí, olha, @tati.godoy. O que eu vou encontrar no tati.godoy? Meu estilo de vida, meu lifestyle ali diariamente. Ela vivendo exatamente. o @sou_magra. Olha aí, esse Instagram é para você, @sou de alma em inglês, sou_magra. Tem ali os primórdios e a Tati vive no Instagram pessoal dela aquilo que ela coloca ali. Exemplo pelo exemplo. Parabéns, Tati. Obrigada, viu? Prazer estar aqui com vocês. E força para essa galera, né, que quer emagrecer, mas tem que ser do jeito certo. É possível, porque emagrecimento nunca foi sorte, emagrecimento sempre foi ciência. Olha aí, gente! Muito bem, a gente pausa agora o Vida e Saúde para um intervalo curtinho. Dr. César vem aqui no bloco seguinte, trazendo aqui a importância dos cuidados paliativos. E ainda hoje, gente, tem sorvete de massa de coco para você que, olha, que quer emagrecer saudável, que quer viver bem a sua vida com prazeres que não vão trazer culpa. Eu volto já.